cada marido, por cada esposa, por cada filho. Eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor discernimento, entendimento, graça, favor do alto, para que possamos administrar cada recurso que chega até nós, para que o Teu reino seja uma realidade aqui na terra, exatamente como Ele é no céu. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: não se esqueça, existem alguns perigos que são invisíveis. Pela manhã eu ministrava sobre um alinhamento entre o céu e a terra. E eu falava um pouquinho sobre a escolha de Davi. Quando o Senhor chama Samuel e diga: vá à casa de Jessé. Primeiro ele confronta Samuel e dizendo: até quando você vai tolerar aquilo que eu já rejeitei? Até quando você vai aceitar? Até quando você vai permitir que Saul reine enquanto eu o rejeitei? Vá, enche um chifre de azeite, porque eu vou te enviar ao belemita. Eu vou te enviar à casa de Jessé, porque eu já me provi de um rei. Eu já me provi de um rei. E ali eu falava que durante esse texto existem 3 perguntas. A primeira pergunta é do Senhor para Samuel. A segunda pergunta é de Samuel para o Senhor. E a terceira é do próprio Samuel também para o Senhor. Não entendendo, não compreendendo qual era a vontade, qual era o como e qual era o propósito. Então, quando nós não temos o céu alinhado com a terra, é porque nós não sabemos a vontade, nós não sabemos como Deus quer que faça, e nós não sabemos o propósito daquilo que fazemos. Então, todas as vezes que você fizer uma escolha, se você souber qual é a vontade de Deus, o como de Deus e o propósito de Deus, você não vai enganar, você vai ser uma bênção. Pastor, mas geralmente Deus demora. E aí eu expliquei que nesse tempo de demora é exatamente o tempo em que nós precisamos confiar, obedecer e compreender, né? Um dos maiores desafios que nós temos é decidir no momento da necessidade. Quando Samuel sai para ir à casa de Jessé, ele tinha uma necessidade, mas ele também tinha uma palavra. Ele tinha uma necessidade, mas ele também tinha uma palavra. Ele tinha uma necessidade de um novo rei para Israel, mas a Bíblia diz que o próprio Deus já tinha falado: eu já me provi de um rei. Não se preocupe, só faça aquilo que eu mandei, porque o resto sou eu que faço. Agora, entre as escolhas da vida, entre as realidades que nós estamos vivendo, existem alguns perigos que são invisíveis, e eu não quero que você os cometa no mês de fevereiro. Um dos perigos invisíveis que nós temos aqui é porque nós estamos vivendo numa geração de distraídos. Nós estamos vivendo numa geração do TDAH. Nós estamos vivendo numa geração do síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos vivendo uma geração de ansiosos, de preocupados, de pessoas que vivem mais o amanhã do que o hoje, de pessoas que vivem mais o ontem do que o hoje. E quando nós deixamos de viver, eu até falo isso no meu livro, quando nós deixamos de viver o hoje para viver o ontem e para viver o amanhã, nós deixamos de desfrutar. Se você parar para pensar, você vai ver que o próprio Deus, Ele dá 24 horas por dia para você. Todos os dias Ele renova 24 horas, você tem acesso a 24 horas. Você acha que se as de ontem não fosse suficiente, Ele não daria mais hoje? Ou seja, as de ontem já passaram, Ele renovou e eis que tudo se fez novo, tem mais 24. Amanhã tem mais 24, amanhã tem mais 24. Eu não preciso voltar nas anteriores. Só que nós estamos vivendo uma geração de distraídos, nós estamos vivendo uma geração em que nós estamos também, esse é o primeiro tipo de geração que estamos vivendo, uma geração de distraídos.
A outra geração que nós estamos vivendo é uma geração do coração offline, mas do corpo presente. Eu estou aqui, mas eu não sinto nada do que está acontecendo aqui. Eu não vivo as realidades daqui. Eu estou aqui porque tem uma agenda, porque é um hábito, né? Eu só vou porque eu estou. Então essa geração ela existe, ou seja, dos distraídos, daqueles corpo presente, mas a alma não está presente, o coração não está online, você não sente, você não percebe, você não vive, o sangue não corre na veia, você não vive a realidade. E enquanto isso, quando o coração não está online, está offline, nós estamos distraídos, nós deixamos de viver o propósito e dormimos no propósito. E eu quero usar um texto muito conhecido, que está em Atos no capítulo 20, para tentar mostrar para você, o quanto você está perdendo em estar distraído e em estar com o seu coração offline, em estar com o seu corpo presente, mas com a sua alma ausente, em estar com o seu corpo presente, mas com o seu coração longe. A Bíblia diz que muitos dizem que o ama da boca para fora, mas o seu coração está longe do Senhor, longe. Eles só me amam de falar, eles só me adoram de falar, mas o coração está longe de mim, longe de mim. Tem pessoas que, se nós saímos desse culto aqui e na próxima saída ali, você perguntar o que o pastor pregou hoje, a pessoa não sei. Coração offline. Isso não tem a ver com pregador. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para pregar a palavra dele. Goste quem goste, queira quem queira, aceite quem aceite. É a palavra dele é que muda a nossa vida, é a palavra dele é que muda a nossa história. E quando nós temos um tema aqui, quando nós temos um tema ali, e eu estou falando sempre sobre o perigo invisível, quando chega lá fora, o irmão pergunta para você, qual foi o tema da pregação hoje? Não sei. Coração offline, pessoas que estão dormindo no propósito, pessoas que estão distraídas naquilo que interessa. Porque se nós perguntarmos qual foi a posição do Benfica no ano passado, todo mundo sabe. Se nós perguntarmos qual foi a posição do time tal, Real Madrid, todo mundo sabe. Mas nós estamos vivendo uma geração de distraídos. E a minha missão nessa noite é provar para você que a sua distração, ela tem um preço. E você está deixando de viver coisas importantíssimas. Atos capítulo 20, verso 7 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem de imediato, exortava-os, prolongou o discurso até a meia-noite. Havia lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Fala para esse irmão que está do seu lado, existe vida aí. Fala para ele, existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Fala para ele, você parece morto, pode falar. Fala para ele, você não dá glória a Deus, você não dá aleluia, você não louva, você na hora do louvor fica com a mão assim, mas tem vida aí, fala para ele, tem vida aí. E essa vida vai ser ativada hoje. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortáveis.
Esse texto, mais do que falar de coisas que nos ameaçam, nessa noite eu quero falar com você das riquezas que a vida da igreja e do evangelho de Jesus tem e o que pode nos tirar dela. Existe uma riqueza na vida da igreja, existe uma riqueza no evangelho, existe uma riqueza na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos falando do único livro que nós temos o privilégio de ler a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia e em qualquer lugar ao mesmo tempo, e sempre teremos o privilégio de ler na presença do autor. Não existe nem outro livro que você consiga ler em qualquer lugar do mundo, várias pessoas em diferentes lugares diferentes do mundo, e você ter a presença do autor. Isso que eu quero dizer é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus está sendo exposta, é a própria boca de Deus falando aos nossos corações. Eu quero dizer que você não está aqui à toa, você não veio aqui à toa. Existe uma palavra revelada saindo deste altar de propósito para a sua vida, porque ela já chegou até mim, ela já me atingiu. E a Bíblia diz que aqui nesse texto, na realidade, o Senhor está nos dando aqui uma fotografia da igreja, há mais ou menos 20 séculos atrás. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, que dia é hoje? Uau! É um retrato há 20 séculos que nós estamos vivendo agora. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão. A única diferença é que esse culto não é de Santa Ceia, mas esse era. Mas é o primeiro dia da semana, e a Bíblia diz que devia seguir viagem no dia imediato, e exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Meus irmãos, para pensar. No primeiro dia da semana, no domingo, às 19 horas, o apóstolo Paulo pregando aqui na igreja. Imagina esse cenário. Imagina, esse cenário faz todo sentido para você. Hoje quem está pregando é o João, mas é um pouquinho diferente. Mas naquele dia, nesse cenário que nós estamos falando aqui, era o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo que estava pregando. Era o apóstolo Paulo que estava no primeiro dia da semana, e a Bíblia diz que ele estava exortando a igreja, e o discurso dele se prolongou. Você precisa gravar isso, era o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos entender o nascimento da igreja. Em Atos nós vamos ver o nascimento da igreja. Quando Jesus se ascende aos céus, ele estabelece uma igreja, e essa igreja ela caminha debaixo de 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. A igreja que Jesus, quando ele se ascende aos céus e ele promete buscar a igreja, é uma igreja que não pode deixar de ter palavra, não pode deixar de ter comunhão, não pode deixar de partir o pão e não pode deixar de orar. Uma igreja que não tem palavra no altar, uma igreja que não tem comunhão, uma igreja que não tem partido do pão e uma igreja que não tem oração, é fake news. Essa é a igreja que foi estabelecida no céu, quando Jesus se ascende aos céus e libera essa igreja na terra. Agora pergunta para esse irmão que está do seu lado: a igreja tem isso, agora eu participo disso? Porque a igreja não é parede. Fala para ele: a igreja sou eu. Geralmente nós usamos esse discurso só para alguns momentos, né? Eu não vou no culto hoje não, está chovendo, porque a igreja sou eu. Aí vale. Aí é válido, não é verdade? Repare que nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando dessa igreja há 20 séculos atrás. Nós estamos falando de uma igreja que nasceu pura.
Nós estamos falando de uma igreja que nasceu cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando de uma igreja que nasceu unida, uma igreja com unidade, uma igreja com comunhão e com a missão de estabelecer a vontade de Deus, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tudo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos momentos menos bons. E aqui, no 5º livro do Novo Testamento, nós precisamos ter uma atenção especial, porque nos ensina a ser uma igreja de verdade, nos ensina a ser uma igreja relevante, nos ensina a ser uma igreja que é baseada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui neste texto hoje nós vamos aprender um pouquinho do que é ser igreja, mas também o que pode nos retirar dos privilégios de ser igreja. O que pode nos tirar. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que você se frustrou. Eu quero lhe dizer que você se frustrou com pessoas, você não se frustrou com a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não frustra ninguém. São pessoas que frustram você. A igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, ela é uma igreja que está baseada na palavra, que está baseada na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eu falo da igreja, eu não falo de uma instituição. Quando eu falo da igreja, eu falo sim do povo de Deus organizado para fazer o reino de Deus avançar. Encontramos aqui nesse texto uma realidade que vivemos hoje. Nós vivemos essa realidade hoje. Nós estamos aqui, o culto acontecendo, a realidade do culto acontecendo, e você recebe um zap para roubar sua fé, distrair. Você recebe um irmão que senta do seu lado e começa a falar, usado para poder te distrair. Você pega uma cena que aconteceu, talvez mal elaborada, e aquilo já te tira todo o cenário do culto, já rouba seu coração, já rouba sua mente, e você deixa de usufruir tudo aquilo que Deus está falando com você. Ei, Satanás trabalha 24 horas para te destruir, mas eu vim aqui para lhe dizer que Deus trabalha 25 para te erguer. Existe uma presença de Deus nesse lugar. Satanás, ele trabalha 24 horas para tirar você, para tirar o foco, para tirar a sua atenção, para roubar seu coração. Não é à toa que a Bíblia diz que sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém fontes de vida. Fala com esse irmão que está aí, existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ei, nessa noite eu quero falar com você que a igreja que Jesus instituiu, quando ele se ascende aos céus, a igreja de Atos, que existe até hoje, é uma igreja que tem rotina, é uma igreja que tem propósito, é uma igreja que tem oportunidades únicas, é uma igreja que tem um preço a pagar, mas é uma igreja que tem muita luz, muita luz. Olha que interessante. No primeiro dia da semana estamos todos reunidos. Até aqui estamos juntos ou não? Isso aqui é para nós ou não? Havia muitas lâmpadas nos cenáculos onde estávamos reunidos. Olha para as lâmpadas aí, meu irmão. Tem lâmpada aqui à vontade, não tem? Tem lâmpada, tem luz aqui para cada metro quadrado. Tem ou não tem? Mas alguém neste cenário do apóstolo Paulo pregando, de muitas luzes, que adormece. Fala com esse irmão que está do seu lado, não adormece não, pelo amor de Deus. Não adormece não, pelo amor de Deus, porque existe uma palavra que vai renovar a sua vida. Existe uma palavra que vai renovar a sua vida. Existe uma palavra que vai renovar a sua vida em nome de Jesus. Ei,
Quando aqui no verso 7 diz: no primeiro dia da semana estamos nós reunidos a fim de partir o pão. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a igreja que o Senhor Jesus instituiu é uma igreja que tem rotinas. É uma igreja que tem rotina. Agora a pergunta é: você faz parte dessa rotina? Talvez você olhe para a rotina como se fosse uma mesmice. Talvez você olhe para a rotina como algo ruim. Mas eu quero lhe dizer que existem dois tipos de rotinas. Existem rotinas que são más, mas existem rotinas que são virtuosas. Lavar os dentes, por exemplo. Tomar banho, por exemplo. Orar todos os dias, por exemplo. Jejuar, ler a palavra, são rotinas virtuosas. São rotinas que dão vida à sua vida. E na igreja existem rotinas que são virtuosas. Existem hábitos que são bons e existem hábitos que você precisa tirar da sua vida. A igreja que o Senhor Jesus ele instituiu é uma igreja que tem rotinas. Repare, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de, existe uma rotina, a fim de, nós estamos reunidos porque nós temos um propósito, nós temos uma missão. Nós não nos reunimos para encher um espaço, porque nós não queremos, na realidade, Jesus nunca quis um espaço cheio de pessoas vazias, mas Ele sempre quis um espaço cheio de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de propósito. Por isso é que quando o Espírito Santo visita aquela igreja em Atos, a Bíblia diz que todos, não foram alguns, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, porque a rotina que a igreja tem não é só para alguns, não é só para os pais, não é só para as mães, não é só para os casados, não é só para os solteiros, não é só para os jovens, não é só para crianças, mas é para todos. Todos nós gostamos de uma novidade, todos nós gostamos de realidades novas, seja ela na vida espiritual, seja nos relacionamentos, seja no casamento. E o reino de Deus é um reino criativo, é um reino cheio de novidade. Mas a nossa saúde espiritual, relacional e até física depende mais daquilo que fazemos do que daquilo que nos surpreende. A nossa vida espiritual, relacional e física, ela depende mais do que aquilo que fazemos constantemente, do que aquilo que nos faz uau! E nós vivemos uma geração de pessoas que está procurando uau! Nós vivemos uma geração de pessoas que está à procura de ó. Nós vivemos uma geração que ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. A vida da igreja, ela precisa ter uma rotina. A vida da igreja, ela precisa. Quando nós estamos vivendo uma dificuldade, quando nós estamos vivendo uma luta, nós estamos na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Assim que nós temos a bênção do Senhor, a rotina acaba. Porque nós já fomos surpreendidos, mas o nosso coração ainda não foi rendido aos pés do Senhor Jesus. Não procure surpresa, procure rendição, procure transformação. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma rotina para abençoar. Ela tem uma rotina, quando nós falamos das rotinas, nós falamos de realidades que nós não podemos deixar de viver. Temos um culto de domingo, temos um culto de segunda-feira, temos um culto de quarta, temos estudo bíblico na terça, temos oração, temos culto legas, temos culto fé, temos culto de homem, temos culto de mulher, tem GC, tem trem para tudo enquanto é lado. E você?
Onde você está nessa rotina que a igreja te oferece? Porque eu amanhã, por exemplo, pela manhã eu chego aqui, essas cadeiras estão todas vazias. Eu não vejo igreja aqui, eu vejo paredes aqui. Hoje eu estou vendo igreja aqui. Segunda-feira eu vejo igreja aqui. Terça-feira eu vejo igreja no estudo bíblico. Quarta-feira eu vejo igreja no culto fé. Sexta-feira eu vejo igreja no culto legacy. Sábado eu vejo igreja no Rio. Eu vejo igreja no Shine. Eu vejo igreja no culto de casais. Eu vejo igreja. A igreja tem rotina. Agora onde eu estou? Porque no primeiro dia da semana o apóstolo Paulo estava pregando e exigia vida naquele lugar. Existia vida, existia palavra, existia confronto, existia realidades. Nós precisamos entender. Mas a igreja também tem um propósito. Aqui diz que todos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Então se no primeiro dia da semana tinha uma reunião marcada, é porque tem rotina. Mas eles não reuniam só para ir lá ver. Eles reuniam para fazer algo. E o texto diz que estavam reunidos a fim de partir o pão. A fim de partir o pão. A fim de partir o pão. Repare algo. Uma igreja que tem propósito. Uma igreja que vive uma realidade. Mas nós não estamos falando de parede, nós não estamos falando de agenda que está no site, nós não estamos falando de agenda que está no Instagram, nós não estamos falando de agenda que está no Facebook, nós estamos falando de agenda de pessoas que estão presentes. Mas não é presente, fala com meu irmão, não é presente corpo presente, é presente com o coração online. É presente com o coração online, com o coração desperto, com o coração disposto, com o coração livre, com o coração focado naquilo que Deus está fazendo. Porque a igreja tem um propósito, a igreja tem um propósito. Agora a minha pergunta é, você faz parte disso? Você faz parte dessa realidade? A igreja do Senhor, ela também tem novidades, mas ela também tem luz. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a tua e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Tem pessoas que amam o momento de louvor e não é pecado. Mas amar o louvor e não amar a palavra, você é um crente com defeito de fabricação. Deus, ele cura no louvor, ele transforma no louvor, mas foi a palavra. E é sobre a palavra, tem a ver com a palavra, é sobre a palavra liberada. Existe vida na palavra. Em João 5,39 diz: examinai pois o homem as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas é que testificam de mim, disse Jesus. Ei, examinai pois o homem as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Ele está falando é na palavra que eu me revelo, é na palavra que eu ensino, é na palavra que eu transformo, é na palavra. Existia palavra naquele lugar, existia palavra naquele ambiente, e a palavra conduzida pelo Espírito Santo foi até a meia-noite. Fala com esse irmão que está do seu lado: e se for até a meia-noite hoje aqui? E se for até a meia-noite hoje aqui? Já teve até alguns irmãos que levantou. Fica tranquilo que não vai até meia-noite não. Eu lembro de um momento em que Jesus, logo a seguir a ressurreição, ele aparece aos discípulos. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, que todos ficaram surpreendidos. O que tem te surpreendido que precisava ser normal na sua vida? O que tem te surpreendido que precisava ser algo normal na sua vida? Isso determina o seu nível de intimidade, de maturidade.
Se coisas simples que fazem parte da palavra está te impressionando, isso vai revelar a sua intimidade, mas também a sua maturidade. Ei, presta bastante atenção. Havia novidade, mas havia luz. Jesus, ele aparece aqui aos discípulos no seu corpo glorificado e diz para ele: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Mas Tomé não estava ali. Tomé não estava ali. E ele disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Nós não podemos. Não existe vida no comodismo. Não existe vida na falta de fé. Quando nós olhamos, por exemplo, para Naamã, só houve vida quando ele saiu do comodismo, só houve vida quando ele saiu da distração, só houve vida quando ele saiu da argumentação. Cutuca esse irmão que está do seu lado: saia da acomodação, saia da argumentação, para de argumentar, para de acomodar, para de viver, porque existe vida aí. A vida da igreja traz muitos benefícios. Você talvez não tenha noção de tudo que acontece num domingo aqui. Nós já tivemos pessoas com cadeira, entrou aqui com cadeira de roda e saiu com ela segurando. Nós já tivemos pessoas aqui que entrou com diagnóstico que no dia seguinte ia ter que tirar o seio, e até hoje a pessoa tem um seio no lugar. Eu já saí, já tem pessoas que saíram daqui com o divórcio marcado para segunda-feira, e na segunda-feira me ligar: pastor, nós não vamos divorciar. Eu já tive pessoas em que eu encontrei ali na porta da igreja, dei um abraço e não sabia quem era, o que aquela pessoa estava fazendo, eu apenas dei um abraço. E no dia seguinte a pessoa falar comigo assim: pastor, eu fiz um teste com Deus. Eu fui na igreja e se ninguém me abraçar eu ia suicidar na segunda-feira. Porque eu estava vivendo isolado, ninguém olhava para mim, ninguém falava comigo, eu estava sentindo uma tristeza terrível. E eu falei: o único lugar que eu preciso ir é na igreja, porque na igreja olham para mim, na igreja me abraça, na igreja me trata como eu sou, na igreja não me rejeita, na igreja. Hoje esse homem tem a sua família transformada, renovada, regenerada, e está aqui no meio de nós adorando ao Senhor. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar, eu estou falando daquilo que eu vejo. Fala com esse irmão que está do seu lado: existe vida aqui. Você não está aqui à toa, existe algo sendo ativado em você nessa noite. Você não está num ambiente apenas que tem luz, que tem apenas um pregador, que tem apenas um painel de LED. Você está num ambiente em que a própria vida está aqui. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Não importa, o pregador esqueceu o relógio, mas ele não esqueceu a mensagem. Porque ele não estava sendo dirigido pelo Cronos, ele estava sendo dirigido pelo Kairos. Quando nós somos dirigidos pelo Cronos, quando o culto começa a atrasar, nós queremos ir embora. Mas quando nós somos dirigidos por Kairos, meu Deus, continua falando. E naquele dia aconteceu isso. Agora, apesar de ter, e aí é que é o triste, apesar de ter vida, apesar de ter luz, apesar de ter o apóstolo Paulo pregando, a Bíblia diz que há um que foi apanhado por um sono profundo. Olha para o lado e vê se tem alguém dormindo aí, pelo amor de Deus. Fala com esse irmão: cuidado com o perigo invisível. Eu quero te dar um exemplo. Você passa horas e horas no feed e o sono não vem. Você pega a Bíblia, lê um versículo
Pergunta para esse irmão e olha nos olhos dele e pergunta para ele: você ainda tem coragem de dizer que isso não é espiritual? Faz esse teste. Chega depois desse culto. Começa a rolar ali, ó. Igual um bobo. Pega a palavra e lê um versículo. Não estou nem enxergando as letras direito. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você tem coragem de dizer que isso não é espiritual? Porque existe vida, existe vida, existe vida, existe vida, existe vida, existe vida. Agora a Bíblia diz, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. E aqui eu quero ter um foco. Pastor, mas não tem janela nenhuma aqui na igreja. Pega seu telemóvel, por favor. Esse telemóvel pode ser uma janela. Essa conversa paralela pode ser uma janela. Tem pessoas que entram aqui com a vida lá fora toda ativa. Se você não desconectar, você não desconecta do mundo. A Bíblia diz que havia um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de quem? Meu Deus, é impensável isso. É impensável o apóstolo Paulo pregando e alguém dormindo. É impensável o apóstolo Paulo pregando e alguém dormindo. Ei, apesar da vida que há na igreja, ainda existem pessoas dormindo, ainda existem pessoas que não estão compreendendo, não estão vivendo a realidade. E Eutico opta por estar na janela. E a janela, ela tem um desafio. É o desafio da distração. Experimenta ficar na janela da sua casa. Alguém apita lá fora, seu olho faz? Algum movimento acontece lá fora, o seu olho imediatamente vai. Nesta noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que for janela na sua vida vai ser retirado, vai ser repreendido. Você tem autoridade para repreender essas janelas. Você tem autoridade para retirar essas janelas em nome de Jesus. Eutico estava na divisa, e na divisa situa-se entre o santo e o profano, entre aquilo que pertence a Deus e aquilo que não pertence a Deus, aquilo que tem voz de Deus e aquilo que não tem voz de Deus. Na realidade, a janela é uma ilustração da mentira, porque a Bíblia diz, ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Ou eu estou do lado de dentro, ou eu estou do lado de fora. Quem nasce no meio de duas nações não tem nacionalidade. Ei, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos que apesar de estar na igreja, esse jovem não estava sendo a igreja. Isso é muito sério. Apesar de estar na igreja, ele não era a igreja, ele não recebia nada, ele não vivia nada, ele não se envolvia com nada. E chegava na segunda-feira falando, eu sou cristão. Só que mal sabe ele que cristão é aquele que está dentro da igreja que Cristo fundou. E que o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é aquela que quando ele subiu ao céu, ele instituiu que tem doutrina dos apóstolos, tem comunhão. Fala com esse irmão, sabe o que é comunhão? É relacionamento. É relacionamento. Fala com esse irmão, sai. Fala com ele, sai crente 007. Entra e sai, ninguém te conhece.
Quando alguém está pregando aqui no meu lugar, eu vou lá para o fundo só para pegar eles. Só que tem uns que já sabem, ainda sai mais cedo ainda. Mas eu estou de olho em você, um dia eu vou te pegar, hein? Um dia eu vou te pegar, hein? Que você não vai ser crente 007 aqui dentro, não. Porque a verdadeira igreja de Jesus, ela tem doutrina dos apóstolos. Você pode vir aqui cantar, você pode vir aqui adorar, você pode vir cá ouvir a palavra, mas a verdadeira igreja, ela precisa de comunhão, ela precisa de mesa, ela precisa de partir do pão, e ela precisa de oração, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, alimentar uns aos outros, abraçar uns aos outros, e estar uns com os outros. Se nós não fizermos isso, nós entramos num sono profundo e começamos a estar na igreja e não ser igreja. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e perguntasse assim: eu estou indo na igreja ou eu estou sendo igreja? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o relógio do que com a palavra, com o relógio do que com a ministração, com o relógio do que o Espírito Santo está falando à igreja. Nós perdemos a capacidade de ver a beleza na palavra. Nós perdemos a capacidade de ver a beleza da ação do Espírito Santo. Nós perdemos a capacidade de ver a ação de Deus no nosso meio. Ei, presta bastante atenção. A Bíblia diz que um jovem chamado Eude, que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Ei, presta atenção. Ele não morreu e caiu. Ele adormeceu, caiu e morreu. Fala com esse irmão que está do seu lado. O que precede a morte é um sono. Fala para ele: o que precede a morte é a distração. O que precede a morte é a falta de foco. O que precede a morte, eu estou falando de morte espiritual. O que precede a nossa morte, quando nós perdemos a essência, perdemos a relevância, perdemos a intencionalidade, sabe? Perdemos o amor. Já não faz sentido, eu só vou para a igreja porque eu tenho que ir, senão o pastor mandou uma mensagem na segunda, por que eu não fui? Pastor manda aquele meme que está com cara de bravo. Não. Existe vida neste lugar, existe vida aí, existe vida aí, existe vida aí. Ei, apesar de tudo isso, olha só para você ver, presta bastante atenção. O maior modelo de igreja, o apóstolo Paulo sabia o que era igreja. O apóstolo Paulo, um dos maiores implantadores de igreja. O apóstolo Paulo não abriu mão de ser igreja num dos momentos mais difíceis da vida dele. Ei, presta bastante atenção o que o apóstolo Paulo faz. Ele estava pregando diante de uma multidão, mas a Bíblia diz que a verdadeira igreja é uma igreja que tem palavra, doutrina dos apóstolos. É uma igreja que tem comunhão. É uma igreja que tem partido do pão, mas é uma igreja que tem oração. E a Bíblia diz que no meio da multidão, um caiu. Abraça esse irmão que está do seu lado aí, por favor. Abraça esse irmão que está do seu lado aí, por favor. Fala para ele assim, olhando nos olhos dele: se algum dia você cair, você não vai estar sozinho. Se algum dia você se distrair, você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho, porque apesar da sua falta de foco, apesar da sua distração, existe vida aí. Abraça esse irmão, abraça esse irmão, abraça esse irmão. Ei, o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo estava exortando uma igreja que ele conhecia, a igreja que Jesus plantou. Ele foi um dos maiores fundadores. Fundou várias igrejas. E a Bíblia diz que ele abandona tudo. Ele abandona a multidão.
ele abandona tudo, Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele e abraçando disse: não vos preocupeis, porque a vida está nele. Ei, eu vim aqui para lhe dizer, você pode não estar como membro dessa igreja ou de outra qualquer, você pode não estar trabalhando, você pode não estar vivendo uma vida de santidade, você pode não estar vivendo uma vida de uma realidade bíblica obediente, consciente. Talvez você esteja em pecado, mas eu vim aqui para lhe dizer algo que o Senhor pede para lhe dizer: ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, a vida de Jesus corre aí. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, a vida nele está. Não vos perturbeis. O apóstolo Paulo apenas deu Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você acha que é possível abraçar-se em comunhão? Você acha que você receberia esse abraço que você recebeu se você não tivesse vindo neste culto? Existem pessoas em casa agora que queriam ser abraçadas e nós não estamos lá para abraçar. Sinta-se esse abraço agora em nome de Jesus. Existe vida aí na sua casa. Talvez você esteja num leito de enfermidade, eu vim aqui para lhe dizer: existe vida aí. Talvez na sua casa todos estejam dormindo, talvez na sua casa todos estejam prostrados, talvez na sua casa todos estejam doentes. Eu vim aqui para lhe dizer que esta igreja está abraçando você agora, porque o mesmo Espírito que está aqui, ele está aí também. Existem perigos que são invisíveis, existem realidades que nós permitimos viver, que nós não enxergamos o perigo que há nele. A Bíblia diz que não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. Sabe por quê? Porque Eutico já teve a oportunidade dele. A vida da igreja não para porque você não quer viver a rotina dela. A Bíblia diz que Paulo volta. Paulo, subindo de novo, partiu o pão e comeu. Eu falei com você que a igreja tem rotina. Eu falei que a igreja tem propósito. Se nós viermos aqui todo domingo e não cumprimos o propósito, nós não estamos sendo a igreja que Jesus instituiu. A Bíblia diz que subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Aquele milagre foi um sinal de que havia vida naquele lugar, e o discurso que era até meia-noite foi até o romper da alva. A presença do Espírito Santo naquele lugar era real. E a Bíblia diz que assim partiu, e então conduziram. Fala com esse irmão que está do seu lado: hoje você vai sair daqui conduzido. Hoje você vai sair daqui conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter chegado aqui cansado, você pode ter chegado aqui sobrecarregado, você pode ter chegado aqui preocupado, você pode ter chegado aqui ansioso, mas você vai sair daqui vivo. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Não seja Eutico, não seja Eutico. Conduziram vivo o rapaz e sentiram-se
grandemente confortados. Fala para esse irmão que está do seu lado: existe conforto na palavra. Existe conforto na vida de Deus. Existe conforto na vida de Deus. Existe conforto na vida de Deus. Existe conforto na realidade da igreja, na vida da igreja. Comece a apresentar a sua vida nas mãos do Senhor. Comece a apresentar a sua vida nas mãos do Senhor. Existem áreas da sua vida que você está na janela. Talvez você chegou aqui perturbado. Talvez você chegou aqui preocupado. Talvez você chegou aqui ansioso. Talvez você chegou aqui vivendo realidades que eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que o meu Deus sabe. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus te conduziu. O Espírito Santo de Deus te conduziu a este ambiente para que você saia daqui vivo. Para que você saia daqui vivo. Fale com ele, é só você e ele agora. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Fala para ele: Senhor, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu vou sair completamente transformado, porque existe vida em mim. Eu vou ativar essa vida hoje. Eu não estava dormindo, eu não estava vivendo, mas hoje eu vou viver. Em seu amor, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Põe a mão assim no seu coração. Existem pessoas aqui nesta noite que você não está vivendo, você está sobrevivendo. Pastor, qual é a diferença de viver e de sobreviver? Quem vive, vive de propósito e com propósito. Quem sobrevive é aquele que deixa a vida me levar. Consoante aquilo que está acontecendo, eu me movo. Mas eu quero lhe dizer que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ou quando nós estamos diante de Deus, é impossível nós estarmos perdidos. Porque a Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo assim: ninguém tem o seu propósito concluído, ninguém tem o seu propósito realizado se não passar pela vida que há em Jesus. E da mesma forma que no texto que eu explanei hoje estava dizendo que havia sono, havia queda e havia morte, mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: ainda há vida ali. O apóstolo Paulo estava dizendo: aquilo que as pessoas que estão ao seu redor não conseguem enxergar, porque eles são carnais. Eu sou espiritual, eu consigo ver vida aí. Pastor, mas eu sou um pecador. Pastor, mas eu fiz isso. Pastor, mas eu fiz aquilo. Pastor, mas eu sou drogado. Pastor, mas eu sou uma prostituta. Pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Pastor, eu sou isso. Não importa quem você é, não importa quem você está sendo, o que importa é o que você vai ser a partir de hoje.
O que importa é o que você vai viver a partir de hoje. Porque aquilo que o mundo vê em você é o que o mundo vê. Mas você está num ambiente que tem muita luz. Você está num ambiente que tem muita luz. Você está num ambiente que tem muita vida. E a vida de Deus está correndo neste lugar. A vida de Deus está fluindo neste lugar. A vida de Deus está fluindo na sua vida neste momento, na sua mente, no seu coração. E eu quero te dar duas oportunidades agora. A primeira oportunidade que eu quero dar para você é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e você quer falar assim: Senhor, nesta noite eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se isso vai mudar a minha história, como mudou desse jovem, se isso vai fazer com que eu deixe de sobreviver e que passe a ter vida, eu vou passar a ter vida hoje. Hoje há vida em mim, eu quero essa vida ativada em mim. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero lhe dizer que a única forma de ativar essa vida que existe dentro de você é você entregando a sua vida para Jesus. E eu quero dar uma oportunidade. A única coisa que você precisa fazer é você levantar a sua mão direita e tomar essa decisão. É só isso. Você só precisa levantar a mão direita aonde você está. Aonde você está, você só levanta a sua mão direita assim. E você vai estar dizendo para Deus que hoje a vida dele vai ser ativada na sua vida. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto, que eu quero ver você. Eu quero ver a sua casa, eu quero ver a sua família. Só levanta bem alto assim, bem alto. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas nesse momento você anda fora dos caminhos do Senhor. Você anda e você sabe que você está fora, e hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão aonde você está. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto. Não tenha receio, não tenha nenhum tipo de receio. Porque quem tem receio é quem está dormindo. Quem está vivo, quem tem a vida de Deus não tem receio. Se você está sendo confrontado agora com medo, com receio, com a vergonha, pode levantar a sua mão, que o Senhor está falando com você. É com você mesmo que o Senhor está falando. Levanta assim bem alto. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita agora. Eu vou dar mais uma oportunidade. Se você quiser sair com vida aqui, nós já temos mãos levantadas. Se você quer sair com vida daqui, se você quer sair daqui vivendo e não sobrevivendo, levanta a sua mão, levanta a sua mão, bem alto, bem alto, bem alto. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer renovar a sua aliança, você que quer viver um novo tempo com o Senhor, um novo compromisso, levanta assim bem alto. Bem alto, bem alto. Existe vida. Você que está fora da rotina, você que está fora do propósito, levanta assim a sua mão, bem alto, que você vai viver esse extraordinário a partir de hoje. Você vai ser ativado a partir de hoje. Você vai viver algo novo a partir de hoje, em nome de Jesus. Levanta assim bem alto, nós já vamos terminar. Levanta assim bem alto. Você que levantou a mão, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, por favor. Se alguém levantou a mão do seu lado, traga essa pessoa aqui. Não tenha nenhum tipo de receio. Pode vir. Se alguém levantou a mão, vem cá, filha. Se alguém levantou a mão do seu lado, pode trazer essa pessoa. Sabe que existe uma grande resistência quando nós queremos fazer fluir a vida de Deus na nossa vida, e nós não podemos permitir que essa resistência exista. Que você possa viver essa vida, e essa vida do Senhor na sua vida. Não permita que nada, nem receio, nem medo, nada, nem vergonha impeça você de viver. O que você tem que ter medo e receio é de continuar dormindo no propósito que Deus tem para a sua vida. Se existe mais alguém, pode vir, que eu estou aqui te esperando. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar, Pai, as decisões dessa noite. Decisões, meu Deus, de entregar a sua vida ao Senhor.
decisões de reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador, Pai. Senhor, nesta noite, Pai, nós apresentamos cada uma das irmãs que estão aqui à frente. Nós apresentamos, Pai, a vida delas, nós apresentamos o coração, nós apresentamos as decisões, nós apresentamos, meu Deus, tudo que o Senhor tem para a vida delas. E tudo aquilo, meu Deus, que estava inativo dentro delas, nós ativamos agora em nome de Jesus. Porque nós cremos, Pai, que existe vida aqui dentro. Nós cremos, meu Deus, que existe vida do Senhor. Existe vida do Senhor sendo ativada nesta noite, Pai. Por isso nós oramos, meu Deus, e abençoamos a vida de cada uma das minhas irmãs. A partir de hoje, meu Deus, nós libertamos elas, meu Deus, de toda amarra, de toda frustração, de toda realidade que um dia tiraram elas da presença do Senhor. E declaramos, meu Deus, um novo tempo, uma nova história, uma nova comunhão, um novo relacionamento e um novo tempo com a igreja do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Esse momento é um momento muito lindo, um momento maravilhoso. Essa decisão, ela é preciosa. Eu quero que vocês orem repetindo comigo bem alto. Toda a igreja vai orar comigo. Basta só você repetir essa oração comigo, ok? Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor, para que eu possa viver eternamente ao seu lado. Amém. Ei, presta bastante atenção. A Bíblia diz que há uma festa no céu nesse momento. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar junto com a igreja até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, porque existe uma família olhando para vocês. Existe uma família que quer abençoar vocês. Existe uma família que quer abraçar vocês. Existe uma família que quer caminhar com vocês, ok? No 3 vamos olhar para trás. Tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Me ajude a contar. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Aleluia, glória a Deus. Cante para esse irmão, cante para esse irmão, cante para esse irmão. Família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Declara isso sobre a vida do seu irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Celebra o nome poderoso de Jesus. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor, porque o seu nome foi exaltado, adorado, celebrado. A tua palavra foi ministrada. Vidas, Pai, se renderam aos pés do Senhor. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, uma semana recheada, inundada da presença de Deus. Que o nosso mês de fevereiro possa ser marcado pela boa mão do Senhor, e que em todo tempo nós possamos ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Você que está em casa, que tempo precioso. Não se esqueça,
existem alguns perigos que são invisíveis. E viver a vida da igreja é um dos benefícios que Deus deixou para nós. Não viva fora dela, porque isso é um perigo. Existe vida aqui, existe vida aí, existe vida na igreja, existe vida na sua casa. Desfrute de uma semana abençoada. Eu oro e te abençoo para que o mês de fevereiro